Sabia que 70% dos gestores portugueses não têm formação superior? Na realidade, durante muito tempo, a resposta ao problema da competitividade do país foi colocada sempre do lado de quem trabalha. No entanto, Portugal precisa também de uma melhor gestão de empresas. Vários gestores de topo de PMEs chegaram onde chegaram pelo seu próprio mérito e, embora tenham grandes histórias de sucesso para contar, sentem falta de uma visão mais global sobre as principais temáticas que envolvem a gestão da sua empresa. A verdade é que nos últimos anos temos vindo a ser confrontados com esta realidade e o que os gestores estão a partilhar connosco é que esses programas que encontram no mercado apresentam valores de investimento muito elevados ou então não são ajustados à sua realidade e à das suas organizações. Para responder a este desafio, a Câmara de Comércio juntou-se à nova SBE. Para criar um programa executivo, tem como ambição proporcionar uma visão global e abrangente de todas as áreas de gestão. Isto será feito através de conteúdos direcionados para os seus desafios específicos, com a mesma garantia de qualidade de uma formação executiva para grandes empresas. Criámos assim uma solução formativa extremamente orientada para as necessidades das PMEs. O programa executivo alia o know-how e credibilidade da nova SBE, que está no top 30 do ranking europeu do Financial Times, à experiência no terreno aqui da Câmara de Comércio, que reúne mais de 1000 associados de diversos setores de atividade e diferentes dimensões e que apoia centenas de empresas nos seus processos de internacionalização. Esta solução formativa passa por conciliar a qualidade dos conteúdos e da oferta com a preocupação que tivemos de enquadrar financeiramente a mesma, proporcionando um certificado de pós-graduação para os licenciados e um certificado de participação para quem não tem uma licenciatura. Tudo isto, claro, com o selo de qualidade da nova SBE e da Câmara de Comércio. Convido a conhecer em maior detalhe o nosso programa executivo através da brochura que poderá encontrar em www.ccip.pt. Aproveite esta oportunidade e faça uma aposta na sua carreira. Olá, boa tarde a todos. Eu espero que me estejam aqui a ouvir e então pedia-vos que colocassem só aí no bate-papo se está tudo ok com o som e com a imagem, só para nós termos a certeza que está tudo ok. Ok, boa. E quando estamos só aqui uns minutos para ver se chegam mais pessoas, se quiserem partilhar connosco quem são, o que fazem, de onde nos veem, continuem a escrever. Carolina de Lisboa. O João, olá João. Rio de Janeiro. Marinha Grande, Sintra. O Miguel de Santa Combadão. Catarina Lameiras do Porto. Leiria, Porto, Lisboa. Faf, São João da Madeira. Faro. Vamos de norte a sul do país. Aveiro. Carcavelos. Almeirinha, Viseu. Porto. Então, olha, enquanto chegam então mais pessoas, que já começamos aqui a receber mais participantes, eu quero dar-vos novamente as boas-vindas aqui ao nosso webinar. Eu sou a Cátia Moura e sou a responsável pela formação da Câmara de Comércio. E antes de passar a palavra à Andreia Jota, que é a nossa diretora de Marketing e Comunicação, eu quero só lembrar algumas regras que todos nós já estamos habituados ao dia de hoje, não é? Mas que é sempre importante nós recordarmos.
O webinar, como já devem ter reparado, ele está a ser gravado e a gravação depois vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, sendo que também na próxima semana eu vou partilhar por e-mail com todos o link da sessão para poderem revisitar e relembrar algumas coisas. Os vossos vídeos e o som, portanto, estão desligados. Se quiserem escrever alguma coisa, podem usar o bate-papo, ou então para colocar questões aqui ao professor Nadim, utilizem aí a rubrica do que andei e desejamos-vos aqui uma ótima sessão. Espero que possam desfrutar ao máximo e colocar muitas questões ao professor Nadim. E Andreia, agora passo-te a palavra. Obrigada, Kátia. Bem-vindos então a esta sessão de hoje. Ninguém tem dúvidas que hoje em dia a formação, tanto dos gestores como dos seus colaboradores, é muito importante numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida e que beneficia não apenas os próprios nós, mas também as organizações para as quais nós trabalhamos. A verdade é que a Câmara de Comércio e Indústria tem tido este facto bem presente desde que foi criada em 1834, aliás, e durante estes mais de 187 anos de história temos desenvolvido várias ações de formação, tanto para os nossos associados como para as empresas que não são associadas da Câmara de Comércio. E estas ações são sempre dirigidas aos gestores portugueses que estejam interessados em aprofundar os seus conhecimentos e em fazer crescer as suas organizações. Mas, na realidade, aqui na Câmara sabemos que não fazemos nada sozinhos. Acreditamos no valor que as parcerias podem ter e, por isso, porque sabemos que uma colaboração é sempre a soma maior do que as partes, avançamos em parceria com a nova SBE para a primeira edição da pós-graduação em gestão para PMEs. A verdade é que esta primeira edição teve um sucesso tal que estamos agora a arrancar com a segunda edição. E acreditamos plenamente que a junção entre saberes de origens distintas, o terreno, na realidade aqui a Câmara e a Academia, não podia ser mais complementar e útil para os gestores portugueses. Por isso, resta-me agradecer ao nosso convidado de hoje, ao Nadim, por ter acompanhado, por um lado, os nossos cerca de 30 gestores durante os 6 meses que durou a pós-graduação que terminou em janeiro deste ano e também por ter aceito este desafio para estar aqui hoje connosco e partilhar alguns insights sobre a importância de ter uma visão 360 do negócio para ajudar a uma melhor tomada de decisões e para o crescimento das organizações. Muito obrigada, Nadim. Obrigado, Andrea, e boa tarde a todos. E boa sexta-feira, é sexta-feira. Eu acho que seria difícil fazer qualquer intervenção sem olhar para trás para os últimos 14 meses, não é? E foram 14 meses duros para muita gente, mas com impacto muito diferente em pessoas diferentes. E para mim, retirei 3 lições que eu carrego comigo dos últimos 14 meses. Para as empresas continuarem a funcionar, o que é que eu reparei é que muitas das alterações que eles fizeram, a sua maneira de organizar, trabalho remoto, etc., etc., são coisas que faziam sentido antes da crise. E a grande pergunta é, porquê que não fizemos antes? Porquê que toda a gente se meteu no trânsito para chegar a uma reunião às 9 da manhã, depois 2 horas no trânsito, etc.? Porquê que não fizemos algumas alterações na nossa maneira de trabalhar antes desta crise? Eu acho que a primeira lição da pandemia é que, em geral, pessoas não gostam de fazer mudança. Dizem que sim, mas ninguém gosta, não é? Daquelas coisas que eu gosto de mudança, mas quando tiver tempo e paciência para isso, e normalmente não tenho. Mas a segunda lição também é importante, porque a maioria das pessoas conseguiram se ajustar muito depressa. Foi fascinante ver, e eu sei que muitos sofreram, mas muita gente conseguiu se adaptar, foi doloroso, sim, deu trabalho, mas acho que a segunda lição também é importante, é que fomos capazes de mudar. Eu acho que lição número 1, ninguém quer mudar, mas lição número 2, toda a gente tem muito mais potencial de mudar do que pensam. Acho que são lições importantes da pandemia. Mas para mim a terceira lição é provavelmente a mais importante, que eu chamo a lição de fevereiro-março de 2021, em que eu ligava para pessoas e perguntava, olha, como é que tu estás? E eles diziam, estou completamente roto, estou estourado, estou roto, não aguento mais, não durmo à noite, estou a trabalhar 14 horas por dia, etc, etc. E quando se pergunta porquê, para mim é óbvio, não é? Nós fizemos muitas mudanças por causa da pandemia, mas a maioria das pessoas continuam a tratar a pandemia como uma exceção. Dizem, nós vamos voltar para trás, vamos regressar ao normal. Em vez de aceitar que nós fizemos mudanças da nossa economia, da nossa forma de trabalhar, que vão ser permanentes. E o problema é o seguinte, se eu tratar a mudança como exceção, como temporário, eu acabo
por ter um problema de aguentar o ritmo. Eu costumo dizer, é como viver em casa de um amigo enquanto faz obras lá em casa. Eu não consigo fazer isto durante 14 meses, fico maluco. E a maioria das pessoas, em relação à pandemia, tratam como se fossem a viver em casa de um amigo, em vez de dizer, estas coisas mudaram, eu preciso mudar, preciso repensar a minha trabalhar, preciso repensar a minha maneira de funcionar, preciso voltar a ganhar rentabilidade e crescimento. E vamos deixar estes 3 pensamentos na cabeça, mas também quando eu volto para trás para 2019, eu não me lembro de ninguém me ter dito em 2019 que as coisas andavam fáceis. Não me lembro de ninguém ter dito, epá, Nadim, eu tenho tanto tempo livre, não faço nada o dia todo, ganho pipas de massa. Não, as coisas já não eram fáceis em 2019. E é interessante porque quem me conhece sabe que a minha opção era muito tentar perceber porque é que as pessoas trabalham tanto. E era irónico, eu dizia, pá, os portugueses trabalham muito, mas há pouco que sai do outro lado, não é? E quando nós olhamos salários em Portugal, quando nós olhamos para resultados em Portugal, vimos uma contradição horrível que é muito trabalho, pouca resultado, não é? Eu moro em Cascais, o trânsito começa às 7 da manhã, às 9 da noite a trânsito regressar e uma pessoa pergunta-me o que é que estamos a fazer o dia todo, tendo em conta que o nosso PIB não cresce suficientemente, tendo em conta que 25% da população ganha salário mínimo, o que é que está a acontecer na nossa economia? E por isso eu acho que já em 2019 nós tínhamos uma noção de que as coisas não eram sustentáveis e que é preciso mudar. Mas quando eu perguntava às pessoas porquê que achas que trabalhas tanto, normalmente eu havia 2 respostas. A primeira era a organização. Havia uma noção no ar de que nós não éramos organizados. Não é? PMEs, pequenas empresas, nós não somos organizados. Precisamos nos organizar. E eu dizia, pá, eu acho que não. Eu tenho que confessar que eu concordo que o problema é a organização, mas discordo que o problema seja a falta de organização. Eu acho que o que faltava era uma conversa sobre como mudar a nossa forma de organizar. Repara bem, muita gente aqui organizava a sua empresa com base no seu instinto de controle. Eu quero controlar as coisas, por isso eu organizo para controlar. Eu peço os meus funcionários para preencher mapas de férias. Eu sei que o governo obriga, mas eu também obrigo. Eu peço às pessoas para picar o ponto de manhã. Eu tento organizar as pessoas controlando as coisas. O problema que isso gera é que ao tentar controlar as pessoas, sim senhora, eles entram no eixo, mas o problema é que eu não organizo, eu controlo. E há uma enorme diferença entre organização e controle. Vou-vos dar um exemplo. A simples marcação de férias. A marcação de férias pode dar a noção, se toda a gente, 3, 4 pessoas numa empresa marcam férias, pode dar a noção de organização, mas não é organização, é controle. É alguém a controlar que toda a gente tem as férias marcadas. É muito diferente de algumas empresas novas, pequenas e grandes, que estão a dizer aos seus funcionários, olha, não há limite de férias, tira os dias que quiseres, mas assegura sempre que os teus membros da tua equipa, os teus colegas, concordaram contigo. Coordenam vocês e não querem saber do assunto. O que é que nós sabemos é que isto é uma forma diferente de organizar que está a ter resultados muito interessantes. Depois há pessoas que me dizem, não, o problema não é organização, é planeamento. Dizem, pá, nós temos que planear melhor. Mas aí temos um problema também. Porque a maioria das pessoas que tentam planear não conseguem. Porquê? Porque o mundo muda. As coisas mudam e o plano depois tem de se ajustar, etc, 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 etc. E por isso não há dúvida de quando nós falamos em empresas, sejam eles uma pessoa, 2 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas, eles tipicamente precisam trabalhar num ecossistema melhor. Têm clientes, têm fornecedores, têm parceiros, etc, etc. E todos precisam de repensar a sua forma de organizar e, consequentemente, a sua forma de planear. Isto não vai acontecer com instinto. Não é? Vocês viram um vídeo da Andrea falar da formação superior do gestor português e eu não digo que é preciso formação para gerir bem. Mas o que é que eu digo é que é preciso gerir bem com uma ciência e não com uma arte. Uma das coisas que me frustra muito em Portugal é pessoas acharem que gerir é uma arte. Uma arte no sentido de qualquer pessoa pode o fazer, etc. Isto é, para mim é um problema por 2 motivos. Primeiro, a arte é altamente subjetiva. 3 pessoas podem olhar para a mesma arte e uma pode achar lindo, outro feio, etc, etc. Mas o meu problema é que uma empresa não é subjetiva. Os lucros são muito objetivos. Eu tenho lucros ou não tenho lucros, ponto. Eu tenho crescimento ou não tenho crescimento. Eu tenho clientes satisfeitos ou não tenho clientes satisfeitos. Eu tenho pessoas que querem trabalhar comigo ou não tenho. Isto não é arte, é ciência. O que é que nós sabemos é que a maioria das empresas que têm bom desempenho implementam práticas de gestão com enorme rigor e ciência. E trabalham esta mesma gestão com muita disciplina. Eles não são artistas, eles são gestores
e muitas vezes de forma científica. Agora, repara bem, isto quer dizer o quê? Como qualquer ciência, existem receitas. E existem. Existem receitas para gerir bem. O problema é que isto não me torna um herói. Pessoas gostam de ser heróis. Vou-vos dar um exemplo. A minha mulher comprou uma Bimby e eu já sei fazer bolo de chocolate. Isto é um homem que não sabe cozinhar, mas a Bimby faz tudo e uma pessoa carrega nos botões e depois mete no forno e sai bolo de chocolate. Eu posso servir esse bolo de chocolate aos meus amigos. E a minha mulher diz, não foi ele, foi a Bimby. E eu tenho de dizer aos meus amigos, mas espera aí, tu queres bom bolo de chocolate ou queres que eu invente e tente ser artista? Porque se eu invento e tento ser artista, 9 em cada 10 bolos vão correr mal. Mas se eu seguir a minha receita, corre sempre bem. Estamos a falar de comer um bom bolo de chocolate. E uma empresa é a mesma coisa. Existem receitas muito claras para isso. Para quem aqui já viu aqueles programas de televisão do Gordon Ramsay, em que ele visita restaurantes e consegue dar a volta ao restaurante numa semana, e faz isto todas as semanas, não é? Diz-nos uma coisa, existem receitas para produzir melhores resultados. E, de facto, em todos os estudos que nós temos visto sobre a gestão em Portugal, nós chegamos à conclusão triste, que é das melhores práticas de gestão que existem, em geral, as empresas portuguesas são aqueles que menos as implementam. E eu suspeito que uma das razões é que nós não sabemos qual é a ciência e outra é nós gostamos de nos ver como gestores num acto de heroísmo individual. Não é? Eu sou um herói e por isso eu é que vou lutando para a frente, etc, etc. Em vez de dizer não, vou comprar livro de receitas, vou aprender a fazer e com base nisso vou ter bons resultados. Porque na sua essência, a maioria de nós temos empresas por uma série de razões. A maioria de nós temos empresas porque precisamos do rendimento para a nossa família. E isto merece ser tratado como ciência. Outros temos empresas porque queremos construir algo maior do que nós, que perdure, que impacta clientes e sociedade, etc, etc, e deixa um legado para os nossos filhos, por exemplo. Isto também merece ciência, estrutura e disciplina. E outros querem mudar o mundo, querem transformar, querem etc. Mas tudo isto requer ciência. Não só para eu saber o que é que eu ando a fazer, mas também porque quando a minha empresa cresce, preciso trabalhar com outras pessoas. E estas outras pessoas precisam perceber qual é o nosso sistema, qual é a nossa filosofia e qual é a nossa ciência. E por isso, estou pouco interessado em saber se alguém tem ensino superior ou ensino ou não. Por exemplo, eu não acho que um advogado devia gerir uma empresa sem formação de gestão. Um pouco como eu tento não fazer advocacia sem formação em advocacia. Eu digo ao engenheiro, e não tenho nada contra um engenheiro trabalhar numa empresa, mas faça-me favor, estuda um pouco, porque eu posso amanhã tentar construir uma terceira ou quarta ponte sobre o Tejo. O que é que vai acontecer? Eu não sou formado em engenharia, a primeira vai cair, a segunda vai cair, mas garanto-vos, depois de 200 milhões de euros, vou começar a acertar. Não é justo tratar as nossas empresas desta forma. E por isso é fundamental, quando nós olhamos para a gestão, quando nós olhamos para o progresso que queremos fazer, como indivíduos, mas também como organização, abordarmos a gestão de forma científica, adaptando e adotando as melhores práticas e constantemente corrigindo o nosso caminho. Ao fazer isso, tipicamente, começamos a ter uma organização e não um projeto. Mas esta organização, para ter vida, precisa também construir uma infraestrutura de gestão para a frente. E para isso é preciso não só saber implementar as melhores práticas de gestão, mas é preciso também começar a ter mais conversas à volta da nossa estratégia. Qual é a nossa estratégia para os próximos 3 a 5 anos? Qual é o foco dos nossos investimentos e como é que vamos alinhar as nossas pessoas à volta desta estratégia? É preciso desenvolver capacidade de liderar e liderar de forma mais estrutural. É outra área que às vezes me frustra, quando pessoas me dizem, Nadim, eu tenho o meu estilo de liderança. E eu tenho de dizer, tu não tens direito ao teu estilo. Isto não é um lugar de expressão artística individual, isto é uma empresa. Tu tens direito a seguir o estilo certo. E a maneira que eu aprendo o estilo certo de liderança, que se adapta a cada situação, é que eu estudo, não só a partir do livro ou do professor, mas com colegas à minha volta. E pois, tipicamente, qualquer programa de gestão normalmente tenta incutir nas pessoas 3 coisas. Primeiro, a teoria. E é uma teoria que faz sentido. Há pessoas que dizem, são todos teóricos. Não é isso. A teoria é a base da ciência. É a partir dela que eu começo a trabalhar.
para gerir melhor o meu stock, para gerir melhor o meu cash flow, para conseguir cobrar melhores preços aos meus clientes, para conseguir desenvolver o meu negócio de forma mais sustentável. É preciso, de uma certa forma, ter a teoria. Depois é preciso ter discussões e debates à volta desta teoria para poder adaptar a cada realidade. Isto acontece na riqueza de uma sala de aulas. Porquê? Porque temos muita gente como nós, com experiências diferentes, muitas vezes pessoas muito diferentes de nós, que nos ajudam a enriquecer o debate. E finalmente é preciso levar isto para a minha realidade, interiorizar e adotar. E a minha experiência é, quando nós tratamos a gestão como ciência e abordamos isto desta forma, nós tipicamente, no prazo de 3 a 6 meses, começamos a ter melhorias nos nossos resultados. Começamos a ter uma empresa que funciona bem hoje, sem grande intervenção minha, que permite a mim começar a planear os próximos 6 a 24 meses. Muitos gestores portugueses deviam estar a pensar o futuro, mas não podem, porque estão a apagar os fogos de ontem. E por isso, quando nós abordamos a gestão de forma científica, somos capazes de construir infraestruturas que operam naturalmente, trazendo os resultados hoje, servindo bem os clientes hoje, em vez de arrastar o seu dono para baixo, para ele apagar os fogos que foram deixados por processos deficientes, por procedimentos deficientes e por muitas vezes não haver sistema de gestão. Agora, tudo que eu falei é fácil, é difícil? Não é fácil nem difícil, porque o problema não é ser difícil intelectualmente. O problema muitas vezes é ser difícil do ponto de vista de disciplina individual. E por isso não quero me alugar mais, porque queria deixar algum espaço aberto para debate e perguntas, mas quando nós começamos a olhar para estas coisas, nós percebemos que, em geral, quando nós gerimos uma organização e queremos construir rentabilidade daqui para a frente, que nós temos, ter uma visão muito clara e muito estratégica sobre a maneira de funcionar, temos de ter a disciplina de dia após dia implementar as coisas, mesmo sem resultados imediatos, porque na sua essência estamos a construir uma infraestrutura para o futuro. E 3, temos de pensar muito sobre como é que nós queremos desenhar a empresa para daqui a 6, 12 ou 24 meses. Se fizermos isto, normalmente começamos a ter sucesso. Há uma citação que eu adoro do Hemingway, em que uma pessoa declara falência e o amigo dele pergunta: como é que foste para a falência? E ele diz: 2 formas, gradualmente e de repente. E eu adoro a frase, porque quando eu falo com um gestor de sucesso e eu pergunto: o que é que fizeste bem? Qual foi a ideia que utilizaste? Eles muitas vezes dizem: Nadim, não foi uma coisa. Eu comecei a fazer as coisas certas dia após dia e um dia, de repente, comecei a ter sucesso. A mesma coisa acontece com falhanço. Quando pessoas falham, a tentação é por fazer a pergunta: mas o que é que falhou? O que é que correu mal? Qual foi a coisa que vos fez falhar? E a resposta honesta não é essa. A resposta honesta é: não foi nada de especial. Não foi a crise. As crises tipicamente não matam a maioria das empresas. Matam algumas com falta de sorte, mas a maioria das empresas não morrem por causa da crise. Morrem porque ano após ano, dia após dia, não implementaram os procedimentos de gestão como deve ser e gradualmente tornaram-se cada vez mais frágeis. Todos devem de conhecer pessoas dessas, em que a empresa acaba por depender de um esforço enorme do seu fundador sozinho, a trabalhar primeiro 8, depois 10, depois 12 horas por dia, até que um dia esta pessoa fica sem energia e a empresa lentamente cai e desaparece. A culpa foi dele? Não. A culpa foi da crise? Não. A culpa foi de não ter introduzido procedimentos científicos que pudessem ser replicados para que a empresa começar a funcionar sem esta pessoa para o dia a dia, permitindo a esta pessoa planear o futuro e construir a empresa do futuro. E é por isso que nós temos de abordar a gestão como ciência, porque ela tem sistema. E como no bolo de chocolate, é muito melhor seguir um sistema e ter resultados consistentes do que arriscar e inventar todos os dias, dizer é bom cometer erros, etc, etc, e ter uma empresa que ano após não avança. Porque se há uma coisa que eu tenho de dizer que me frustra em Portugal, nós temos muitas PMEs e pessoas dizem isto é bom. É quando as PMEs crescem. A lógica é muito simples. Uma PME que cresce é bom para o seu dono, porque ganha mais dinheiro, é bom para o país, porque cria mais emprego. Mas quando temos PMEs que não crescem, que ficam na mesma ano após ano, nós sabemos que nós temos um problema.
Porque no final disto tudo, se a única razão que nós temos uma empresa é de substituir o nosso emprego, então não vale a pena ter uma empresa, porque ela dá muito mais trabalho, dá muito mais dor de cabeça, dá muito mais sofrimento e por isso nós merecemos muito mais retorno sobre isso. O meu apelo para as pessoas é simples. Abordam a gestão como ciência, estudam a gestão como deve ser e implementam os procedimentos e as práticas gradualmente, dia após dia. E um dia, de repente, vão acordar e vão ver que têm mais sucesso. E quando o vosso amigo pergunta porquê, vocês dizem foi gradualmente e depois de repente. Da minha parte é tudo, queria agradecer muito a vossa atenção e estou aberto a qualquer pergunta, questão, crítica, etc, etc. Ou Obrigada, simplesmente Nadim. um desejo de bom fim de semana. Obrigada. Obrigada. Já agora só atrevia-me aqui porque sei que tem uma visão positiva sobre o futuro próximo, não é? Sim. Até ao final do ano. Se quiser só aqui partilhar essa sua visão positiva, também acho que era bom para começarmos bem o fim de semana. Obrigado, André. Sim, há pessoas que chamam optimista demais, mas na realidade o que é que nós estamos a sentir é que o crescimento económico nos próximos 2 a 3 anos vai ser impressionante, não é? Eu acho que nós vamos enfrentar daqui para a frente uma economia que vai disparar. Tem sido interessante simplesmente observar pessoas aí para os centros comerciais desde que abriram e a gastar dinheiro como nunca vi na minha vida, quase esta procura que existiu. Quando eu olho para a economia, eu vejo 3 impactos diferentes em 3 tipos de empresas e 3 tipos de pessoas, não é? Há pessoas e empresas que cresceram muito no último ano. 25%, 30%, 40%, etc, etc. Tiveram sorte de estar no negócio certo, a prestar o serviço certo, que foi necessário durante a pandemia, cresceram muito depressa. Depois, do outro lado, há um grupo de empresas que sofreram muito. Foram obrigados a fechar, foram obrigados a fazer uma série de coisas. Algumas e muitas dessas vão ser obrigadas a fechar, sim, mas vão deixar espaço para outras crescerem muito mais na recuperação. E finalmente temos o segmento do meio, tipicamente trabalhadores por conta de outrem, consultoras, Estado, etc, etc, que na sua essência não perderam muitos rendimentos e até tiveram poupanças. Por isso tudo leva a crer que nós vamos ter uma recuperação económica bastante forte. Mas eu acho que, Andréa, o ponto aqui é o mesmo, não é? Se eu não tiver o sistema pronto para escalar o meu negócio, eu vou ter esta procura toda e vou ter que correr como nem um maluco para tentar satisfazer, porque não tenho a infraestrutura a tirar proveito do crescimento. Por isso, sim, eu sou optimista, mas é fundamental prepararmos organizações e empresas capazes de captar esta procura quando ela aparece. Obrigada, Nadim. Também concordo. Realmente acho que sem um trabalho consistente e persistente e com uma base científica, não é? Com uma receita, as coisas têm muito maior probabilidade de serem bem-sucedidas do que se formos um bocadinho aqui, vá lá, empurrando as coisas para a frente. Isto de vez em quando hoje funciona, amanhã não funciona. Exatamente. Mas é verdade. Cátia, não sei se temos algumas questões, entretanto, da audiência. Sim, acabou de chegar uma e pedia-vos ou desafiava-vos a também colocarem aqui no Q&A mais algumas questões para o professor Nadim responder. Perguntam assim, sou seu seguidor e muito do que diz é o que passo no meu dia-a-dia, por isso ando a ponderar e efetuar uma formação para colmatar esses problemas. A formação é presencial e em Lisboa, pode ser online. Eu creio que aqui o Ricardo está a referir à segunda edição da pós-graduação que nós vamos fazer com a nova. Cátia, é melhor tu responderes, não? Exato. E então eu digo que ela é presencial e sim em Lisboa, portanto é na nossa sede da Câmara de Comércio e nos restauradores. E eventualmente pode passar para o online se formos obrigados a ficar confinados outra vez em casa e então aí sim está previsto ser online, mas o ponto de partida é o presencial. Mais alguma questão que queiram fazer aqui? Até porque é importante aqui este tema do presencial, porque notamos claramente na primeira edição que há uma necessidade grande de networking e de partilha de experiências entre os próprios participantes, portanto, e que para eles foi muito importante que mesmo durante o último ano nós tivéssemos conseguido fazer isto em formato presencial, daí esta nossa também persistência neste formato, porque realmente achamos que é aquele que pode proporcionar um contacto mais próximo entre os próprios professores e, claro, os gestores que participam nesta formação.
Eu Exato. acho que é um ponto aqui, e o Ricardo, temos de falar com o André e a Cátia para fazer qualquer coisa no Norte, de certeza. Porque eu acho que, para mim, sim, a teoria é possível estudar online e ler livros, etc. Mas não há nada. O problema de gestão é essa: é preciso partilhar experiências, porque pessoas têm de adotar a aprendizagem da sua realidade e isso funciona muito melhor em trabalho de grupo. Eu acho que notamos isto na última pós-graduação de forma clara, não é? Ah, Mas sim, Ricardo, tens de chatear as senhoras aqui para fazer qualquer coisa. E parece que a Zélia também gostava de qualquer coisa ali exato. para o Porto. O Carlos Teixeira pergunta se faz mais sentido fazer formação ou contratar um gestor para as PMEs. Carlos, eu diria que sem formação vai ter dificuldade em saber se o gestor está a fazer um bom trabalho. Por isso eu não tenho nada contra a contratação de um gestor, e especialmente quando eu não tenho tempo para gerir, etc, etc. Mas a minha experiência diz-me que sempre quando nós tentamos comprar ou alugar ou pagar o serviço que devia ser o centro do que é que fazemos, nós tipicamente sofremos, porque eu não me importo, eu numa empresa, por exemplo, contratar serviço de limpeza, porque a função do gestor não é limpar edifício, não é? Mas quando eu contrato coisas que são core para o meu negócio, é fundamental eu saber o que é que estou a fazer, não é? A Mariana Rodrigues, a Mariana Rodrigues, sim, gostaria de ouvir a opinião do professor numa altura ou num mundo sempre em mudança e incerto, se esse planeamento a longo prazo desse dos 5, 10 anos para 1 a 2 anos. Olá, Mariana. Eu acho que conheço esta Mariana, pá. Por isso, isto é um beijo para a Mariana. Se fores a Mariana que eu conheço, podes escrever assim. Eu acho que nós tipicamente temos dificuldade em separar duas coisas. Uma é, eu consigo planear a 5, 10 anos, porque há certas coisas que vão acontecer daqui a 5 a 10 anos. Exemplo muito simples. Eu, como economista, alguém pode me perguntar, Nadim, o que é que vai acontecer ao dólar em comparação ao euro? E a minha resposta é o seguinte: eu sei que nos próximos 2 anos o dólar vai subir. Agora, não me perguntas o que é que ele vai fazer para a semana. Ok? E na mesma coisa na gestão de uma empresa. Eu sei que nos próximos 10 anos vai haver um aumento de qualificações dos meus clientes, que vão ter acesso a cada vez mais informação e vão pressionar muito sobre o meu negócio. E por isso eu sei que nos próximos 5 a 10 anos eu tenho que construir uma linha de frente capaz de interagir com o cliente, como por exemplo criar self-service para ir buscar segundas vias faturas, uma coisa que vão permitir lidar com os clientes. Por isso eu consigo planear algumas coisas, mas cuidado, eu tenho de ser coisas muito estruturais e não coisas a muito curto prazo. Eu acho que eu respondi, mas... O Francisco, acho que partilha aqui, faz aqui um desabafo e, portanto, eu vou ler. Ele diz que tudo o que o Nadim diz é muito certo, mas... mas na empresa, a empresa onde ele trabalha, portanto, a empresa trabalha em 5 países e onde tem mais dificuldade em crescer é em Portugal, porque o ambiente não proporciona. Logo, para além de tudo, o que mais é necessário escolher muito bem é, portanto, a geografia para se conseguir crescer. Yes. O ponto é muito válido, ok? Há 3 ambientes que nós podemos crescer, ok? Há um ambiente em que estou no mercado, em que o mercado em si está a crescer estupidamente porque as pessoas de repente ficaram muito ricos, não é? Isso vai acontecer nos Estados Unidos por causa do grande boom que a política do Biden fez à economia. Pois quando pessoas começam a gastar dinheiro, é preciso ser mesmo estúpido para não crescer. Vou-lhe dar um exemplo. Abrir um café na Baixa de Lisboa durante o boom turístico de 2018-2019 era preciso ser mesmo mau gestor para não faturar, porque havia tantos clientes que faz sentido. O problema de Portugal é geralmente diferente. Portugal tem um problema, é que se a maioria das empresas à minha volta não forem bem geridos, o que é que começa a acontecer? É que eles não crescem, por isso eu não consigo vender e por isso toda a economia empanca. Eu acho que, Francisco, o seu ponto é válido. A razão que muitas empresas têm dificuldade em crescer em Portugal é porque tipicamente estão num setor ou ecossistema em que outras empresas, que são os seus clientes ou fornecedores, também têm fragilidade de gestão e por isso todo o sistema teima em não crescer e por isso é quase esta coisa de eu tenho de melhorar a minha gestão para ser o melhor exemplo para outras pessoas e tipicamente passar isto para outros. Os meus fornecedores adotam as minhas práticas, meus clientes copiam e todos começamos a ganhar. Foi muito o modelo alemão. Eu acho que a resposta não é bem a resposta direta ao Francisco, mas tipicamente tem muito a ver com esta coisa de quando perguntamos qual é o papel do governo, para mim é esse, é incentivar a boa gestão para poder fazer o crescimento natural da economia, em vez de tentar criar empresas públicas que normalmente não melhoram as empresas privadas, mas simplesmente criam situações incómodas para todos. O Rui subscreve tudo, muitas das coisas do professor diz.
E então ele pergunta-lhe o que é que diria um colaborador que trabalha numa empresa tóxica? Será que ele poderia seguir o conselho do professor? Se a empresa for verdadeiramente tóxica, o único conselho que eu digo é sai depressa. E vou dizer isto com a mais frontalidade possível. Eu sei que pessoas dizem, mas preciso viver, etc. I get it, mas se é tóxica, ela não só vai destruir hoje, mas vai destruir a sua capacidade de trabalhar bem amanhã ou daqui a 6 meses. Por isso, procura outra coisa, essa é a única coisa que posso fazer. Há empresas em que as coisas não funcionam e temos de deixar morrer, não é? Eu costumo dizer, o problema de Portugal muitas vezes é que as empresas deviam morrer para deixar espaço a outras crescerem. E se acredita mesmo que a empresa é tóxica, é daquelas coisas, não é? É melhor procurar outra coisa. A Maria Val diz o seguinte: na questão da produtividade, o que é que nós podemos aprender na formação que podemos trazer para as empresas, nomeadamente nas obrigatoriedades legais, regulamentos e outras tarefas, mais que uma PME tem que gerir, que consomem muito dos recursos da empresa e, portanto, que eles têm que se focar no negócio? Boa pergunta, Maria, mas deixa-me fazer-lhe outra pergunta, não é? Tu dizes também os seus concorrentes sofrem. Por isso, parece que é uma coisa igual para todas as empresas no mercado. E se é igual para todas as empresas no mercado, então, basicamente, eu simplesmente tenho que ser melhor do que o meu concorrente e eu cresço. E quando eu cresço, ganho mais recursos, posso fazer isto melhor, etc, etc. Eu entendo que é frustrante. Eu, quando cheguei a Portugal, em 91, um empresário disse-me na altura, Nadim, a legislação laboral portuguesa é lixada, não se pode despedir pessoas em Portugal. Eu fiquei surpreendido e fui estudar e voltei a dizer, não, podes despedir. É caro. Se passares um cheque de 1 milhão de euros, o gajo sai. Ele disse, é caro. Eu digo, ok, se é caro, tu devias construir processos, melhorar o teu recrutamento. Tu devias investir mais dinheiro no recrutamento para assegurar que te acertas. É isso que faz? E ele diz, não, utilizo contratos semestrais renováveis. Então, olha, isto chama-se má gestão. Ok? Eu concordo que é frustrante, Maria, e às vezes eu sinto a frustração porque nós não temos estado à altura das nossas ambições. Eu entendo isso. Mas também tens de aceitar que muitas vezes o meu concorrente direto sofre dos mesmos problemas, etc. Acho que a frustração verdadeira, Maria, acontece quando eu estou a tentar cumprir as obrigatoriedades legais e alguém concorre comigo e não os cumpre. Isto é onde é que a frustração é verdadeira. O Paulo Costa diz o seguinte, que na perspectiva do professor Nadim, a perspectiva de crescimento da economia de forma exponencial, portanto acima das previsões, pergunta-lhe se tem alguma sustentabilidade científica diferente das previsões do FMI ou do Banco de Portugal. Não, ou se é apenas... E não são diferentes. Repara bem, nós estamos habituados a um crescimento económico de 0,5%, 1%, não é? Lembram-se de 2018 e 2019, em que a economia, nós sentimos a economia crescer muito, mas era 0,5% ou 1%. Nós estamos a falar da FMI, falar em 3, 4%, 5, 6% neste momento, que é uma coisa que eu acho que a maioria de nós não se lembra ter visto. Por isso, parece pouco quando nós dizemos 4% para uma economia, mas isto é brutal, não é? E eu acho que é isso que nós não temos de sentir. Agora, o meu feeling, que não é científico, é o meu feeling, é nas minhas interações, esta é a primeira crise que nós vivemos que não é igual para todos. Okay? A crise de 2009, quem se lembra, abateu sobre toda a economia de forma muito homogénea, não é? Todos levaram na cabeça, o público, o privado, etc, etc. Esta é muito estranha, porque eu conheço muitas empresas que disseram, Nadim, nós crescemos 20, 20, 30%, estamos a dar 3, 4 meses de prémio aos nossos funcionários, etc. E este dinheiro vai ter de sair para o consumo um dia. Nós estamos poupanças acima do normal em toda a economia. E por isso concordo, e é uma boa pergunta, Paulo, e totalmente válido dizer, epá, prova-me lá isso, eu não tenho provas, só vamos saber isto daqui a 2 ou 3 anos, infelizmente, porque a economia leva algum tempo a medir. A Cláudia pergunta aqui uma coisa que eu acho que consigo responder, mas depois, Nadim, se quiser completar com alguma informação, ela pergunta-nos que se quem não teve a oportunidade de fazer uma licenciatura ou então uma formação superior, se pode melhorar os seus conhecimentos neste campo, estando já num cargo de gestão. Aqui com a pós-graduação que nós temos com a Nova, portanto, é possível as pessoas que não tenham uma formação superior frequentar a pós-graduação, desde que já desempenhem algum cargo de gestão. E, portanto, se quiser, a Cláudia poderá inscrever-se na pós-graduação.
Cátia, estou a ouvir aqui uma pergunta no bate-papo, já agora, e acho que é um tema relevante, e aproveitar. Portanto, o Francisco pergunta, gostava de saber a opinião do professor Nadim sobre o trabalho remoto e se devem as empresas colocar o tema na agenda. Claro que nem todo o trabalho pode ser realizado remotamente, a questão está mais direcionada para empresas da área de serviços. Eu acho ridículo não termos esta conversa, ok? Vamos lá ver uma coisa. Eu conheci muita gente que trabalhava trabalhava em Oeiras, vivia na margem sul, que descobriram nos últimos 14 meses que é ridículo eu lutar às 7 de manhã, pôr o puto na creche às 6h30 para fazer 2 horas e meia para chegar a Oeiras e depois às 6 da tarde já entra em stress porque tem de voltar a buscar a miúda, etc. Isto é ridículo. E por isso acho que o trabalho remoto está cá para ficar. Eu acho que é Francisco, e vou ter cuidado do que é que eu digo. Pessoas da minha idade para cima, eu tenho 50 e tal, para cima, acham que o trabalho remoto não vai ficar. Mas nós não temos noção nenhuma do que é que andamos a falar. Porque eu já conheço empresas que decidiram que o trabalho remoto vai ser 100% a partir de agora. E estão a implementar. Ok? A minha geração fica mais nervosa, mas ele não vai desaparecer. Nós aprendemos que é possível, aprendemos que funciona. Eu, durante esta pandemia, tinha feito um contrato de promessa de comprar um terreno, porque a minha queríamos construir uma casa, e depois, em fevereiro de 2020, bate a pandemia, e consegui tratar de um crédito de habitação, uma escritura, tudo por e-mail. Não fui ao balcão uma única vez. E agora o meu banco quer que eu volte a ir ao balcão. Estão malucos, não? Nunca mais quero ir ao balcão. Isto por e-mail é muito mais fácil. E de certeza que o meu gestor de contas também custou muito mais, porque ele pode fazer compras às 2 da tarde sem ter milhares de pessoas no continente ou no Pingo Doce e tratar do meu assunto às 5 da tarde. Eu acho porreiro e por isso acho que vai ficar para sempre, Francisco. Nadim, a Bárbara pergunta o seguinte: quem não tem a possibilidade de fazer uma pós-graduação ou uma formação superior e que começou agora uma empresa, que materiais ou que outro tipo de suportes é que pode recomendar para dar aqui um primeiro passo? Muito bem. Eu acho que a razão que comecei agora a empresa não é a melhor razão, Bárbara, e isto não é crítica, mas simplesmente nós achamos que eu não tenho tempo para estudar como fazer as coisas porque ando a fazer as coisas, não é? É como eu dizer, não vou estudar no YouTube como fazer um bolo de chocolate porque estou a fazer um bolo de chocolate, não é? Mas se eu não tenho tempo para estudar, eu não devia estudar, isto de certeza. E a minha recomendação é mesmo ir lendo, estudando online, comprando livros online. Ao menos a teoria está lá. Eu começo a ver a linguagem e começo a perceber as coisas. A segunda coisa que eu recomendo às pessoas que estão a trabalhar pela primeira vez, montar uma empresa, etc., é ir manter um diário dos problemas que estão a enfrentar, porque assim, quando um dia faz e decide estudar, tem a sua lista de coisas que quer abordar e facilita muito o seu processo de aprendizagem. O António escreveu aqui se era possível nós respondermos alguma questão. Eu pedi-lhe, António, se pudesse escrever novamente. Ok. Eu acho que a resposta do António será a mesma que demos há pouco à Cláudia. Portanto, não tendo uma formação superior e já desempenhando aqui um cargo de gestão, pode, neste caso, fazer esta pós-graduação que nós temos com a Nova. Portanto, creio que António. Eu acho que também, eu estou a interpretar um pouco a pergunta do António, a dizer, posso melhorar os meus conhecimentos de gestão? Se o António já está num cargo de gestão, deve saber onde é que está a sua zona de conforto e onde é que está a sua zona em que gostava de aprofundar os seus conhecimentos e deve tomar uma decisão com base nisso, não é? Para mim, a licenciatura não é muito importante. Uma licenciatura, tipicamente, era uma coisa que utilizávamos muito para provar que as pessoas sabiam aprender, não é? Por isso, ter uma licenciatura em engenharia não me diz que sabe gerir, diz-me que sabe aprender, que depois é muito útil para este tipo de coisas, não é? O Ricardo Lucas, e agora lembrando-me aqui que hoje é o dia do livro, ele pergunta que livros é que recomenda. Eu tenho os meus livros favoritos, mas porque a minha opção é a volta da estratégia, não é? Mas é difícil recomendar livros que não sejam verticais, ou seja, há muito bons livros na área de liderança, muitos bons livros na área de estratégia, etc, etc. Esse é o grande problema de gestão, é que nós estamos a falar de múltiplas coisas simultaneamente. Agora, se não se importa ler em inglês, especialmente se tiver uma PME que quer montar uma empresa, há coisas como, por exemplo, The Startup, Lean Startup e coisas dessas que vale a pena muito ler porque dão uma noção clara do que é preciso fazer. O Miguel faz aqui duas questões que acho que são pertinentes. Acha que, em geral, as empresas em Portugal fazem uma gestão séria do seu conhecimento?
Colaboradores entram e saem das empresas e muitas vezes demasiadas, portanto o know-how sai com elas. Como é que nós podemos mudar este mindset? Não é fácil. Não é fácil porque eu concordo com o Miguel. E é uma consequência do que eu tenho estado a dizer, não é? Se eu não vejo a gestão como uma coisa científica, não é preciso ter conhecimento, concordam? Cada artista inventa. E por isso o que acontece muitas vezes é que temos um novo artista que quer fazer coisas de forma diferente e todo o historial da empresa não existe. Por isso o Miguel tem um ponto muito válido. As empresas que sobrevivem são aqueles que sabem fazer uma gestão séria do seu conhecimento, que entendem que é o conhecimento que cria as receitas que depois leva ao sucesso. Por isso, Miguel, é preciso lutar por isso. O Ricardo pergunta, fala-se que o MBA, quem tem o MBA é o suprassumo da gestão. Faz sentido, portanto, o empresário submeter-se ao MBA? Eu acho que a pergunta é deliciosa, Ricardo, porque diz submeter, não é? Que é daquelas coisas de isto vai ser o superefeito profundo, etc. Depende. O MBA não é o supra-sumo de gestão, ok? O MBA tipicamente foi desenhado há muitos anos, é um mestrado normal, mas foi desenhado há uns anos porque durante muitos anos pessoas não estudavam gestão, estudavam engenharia ou medicina e depois queriam começar a gerir empresas. E depois o MBA foi desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos, mais tarde na Europa, para ajudar pessoas sem formação em gestão, fazer a transição para a gestão. O que é que começou a acontecer mais tarde é que pessoas com MBA começaram a ser procurados muito pelas consultoras, etc, etc, e por isso tornou-se muito popular fazer o MBA. O MBA é duro, leva muito tempo e de uma certa forma custa muito, não estou a falar financeiramente, mas do meu tempo livre, do tempo com a minha família, do tempo no emprego, etc, etc. É uma decisão que é preciso ponderar com algum cuidado, porque se eu não tenho um plano claro do que é que eu vou fazer com a minha carreira, pode ser um esforço grande demais para o resultado depois que sai de lá. Por isso, muitas vezes eu recomendo o MBA para pessoas que querem transitar de carreira ou mudar de carreira, porque é uma boa oportunidade para parar, respirar, pensar e depois candidatar-se outra vez. O Miguel coloca aqui outra questão. Qual é que, na opinião do Nadim, é a maior dificuldade em liderar portugueses? Opa, eu acho que os portugueses não têm dificuldade nenhuma. Os portugueses são muito diferentes, mas em geral eu não vejo grande dificuldade em liderar os portugueses. Acho que os portugueses são fantásticos e a quantidade de multinacionais aqui em Portugal são testemunho disso. Os portugueses, como qualquer outro povo, se tiverem a trabalhar numa organização com estratégia clara, com ciência de gestão, com procedimentos como deve ser, é para todos funcionamos bem. Acho que onde é que todos funcionamos mal? Em empresas que são a confusão. Que não há processo, não há meritocracia, não há maneira de trabalhar como deve ser, não há disciplina. Epá, nem os portugueses nem os alemães conseguem trabalhar num ambiente desse. Nadim, temos aqui duas questões sobre teletrabalho. Portanto, uma é o José pergunta-nos que impacto é que o teletrabalho irá ter na cultura da empresa. E aproveito para lhe perguntar outra, que o António Cochito coloca aqui. As empresas estão receptivas a contratar pessoas com mais de 55 anos que são igualmente receptivas a realizar trabalho remoto? Pergunta-lhe ele. Ou será que continuam receptivas a selecionar apenas pessoas mais novas? Ok, como é que vou responder ao Antónia primeiro e depois salto para o Zé, porque a pergunta da Antónia é relevante e sensível, não é? As empresas têm hesitado em contratar pessoas de 55 para cima porque eles preferem pessoas baratas muitas vezes. Isso tem sido um problema grave na economia portuguesa. Repara bem, se eu tenho uma empresa com pouca produtividade e pouca rentabilidade, eu quero pagar salários baixos. E infelizmente a Antónia sabe que alguém com 19 ou 20 anos está muito mais disposto a ter um salário baixo do que alguém com 55, porque alguém com 55 já viu este jogo antes e sabe o que é que esperar. No entanto, eu acho que o que é que nós estamos a ver é como é que vou demonstrar a minha experiência, porque o trabalho remoto, para mim, eu acho que é uma grande oportunidade de pessoas mais experientes. Não é? E agora vou saltar para a pergunta do Zé. Eu acho que o que é que nós aprendemos na pandemia com o teletrabalho é que o teletrabalho deu-nos novas liberdades, aprendemos coisas novas, mas ao mesmo tempo fez-nos perder algumas estruturas, concordam? Perdemos aquela estrutura que o edifício nos dava, sair de casa, deixar os miúdos, havia uma rotina associada a isso. E por isso é muito importante para quem vai fazer teletrabalho permanente que pense em maneiras de reconstruir estruturas para as pessoas que podem substituir o edifício. Não é? Coisas como, por exemplo, eu conheço uma empresa que é totalmente 100% remota,
que todas as semanas força uma reunião de meia hora entre duas pessoas aleatórias na empresa. Por isso, é altamente provável que duas vezes por mês vou falar com um membro do Conselho de Administração, outro membro, e durante meia hora conversamos sobre como estão as coisas, etc, etc. E, de facto, esta empresa está a dizer que ela consegue muito melhores relações porque toda a gente fala com toda a gente de forma muito mais estruturada. Mas é preciso criar estrutura à volta dessa, senão vamos perder a nossa cultura. Não esquecer que em muitas empresas de cultura era feita de forma aleatória ao lado da máquina de café. Pois já era aleatório, temos agora a fazer coisas mais estruturadas. O Rui Bruno pergunta assim: estudar tem que ser algo progressivo e contínuo face à realidade atual em que internet versus velocidade é igual a novos know-hows? É contínuo, e não sou eu a dizer, a União Europeia diz isto, se olhar bem para a maneira que abordaram o ensino superior, a fragmentar o ensino superior em ECTS, etc, etc, o Tratado de Bolonha diz que nós respeitamos que as pessoas vão ter de aprender para o resto da vida. Okay? Vocês têm que pensar que eu, professor de 53 anos, este ano tive a aprender como fazer PowerPoint, nunca tinha feito na minha vida. Este ano tive a aprender a fazer Zoom, Teams, etc, etc. Isto de repensar a minha maneira de dar aulas. É preciso sempre. Não há maneira de dar a volta. Mas, do outro lado, eu tenho de dizer uma coisa. Para mim, eu adoro este processo de aprendizagem porque vou criando nova ciência e novas receitas e vou tendo novos receitos. O Francisco pergunta o seguinte: Nadim, o Nadim diz que o teletrabalho, portanto, veio para ficar. Aceito que todos nós iremos passar menos tempo no escritório. Os Casual Friday terão então um novo visual, mas existe muito conhecimento informal que se perde com o teletrabalho. É o telefonema que se ouve, é a conversa junto à máquina de café, é o partilhar repentino de uma preocupação. Esse conhecimento perde-se com a individualização, vai-se dar a degradação do conhecimento. Se é tão adepto do teletrabalho, como é que se resolve este dilema? Francisco, deixa-me só dizer uma coisa. Eu concordo consigo que dentro de uma empresa em que toda a gente vinha para o escritório, há um receio que se passamos para o trabalho remoto, e já que toda a gente vinha no passado, podem voltar a ver. Eu acho que uma coisa que mudou no último ano é que nós agora abrimos a nossa cabeça a fazer contratações, eu em Lisboa, de pessoas que vivem em Trás-os-Montes. E por isso ninguém vai para o escritório, garanto-lhe isso. Empresas, eu conheço alguém que vive no Porto, que foi promovido para gerir uma equipa na Bélgica em março do ano passado, até hoje não pôs lá os pés, por causa da pandemia, e eu suspeito que esta empresa descobriu que afinal não vai ser preciso, não é? Não precisa de mudar toda a sua família para a Bélgica, pode viajar lá 2 vezes por mês, etc, etc. Por isso concordo que nós vamos continuar a ter nos deslocar, mas não podemos ter, nós temos de perceber que isto vai mudar. Em termos de cultura, Francisco, não sei qual é a sua idade, eu concordo consigo, porque estou alinhado nesta lógica, mas a minha filha de 14 anos constrói cultura com as suas amigas via WhatsApp, via Facebook, via Snapchat e via TikTok. E por isso eu suspeito que somos nós os mais maduros a ter esta conversa da cultura. Nadim, só aqui mais duas questões então para também depois terminarmos. A Maria pergunta o seguinte: na formação vão ser dadas receitas, entre aspas, para uma gestão eficaz e científica no contexto atual e adaptadas à realidade de Portugal e à realidade internacional atual? Eu ia dizer que, em princípio, sim, Maria, mas vai ser discutido em debate, não é? Vai haver áreas de marketing, vai haver áreas de estratégia, vai haver áreas de liderança, vai haver áreas de gestão de equipas, etc. São receitas macro que cada pessoa depois vai ter de se adaptar à sua realidade e por isso que nós dizemos tipicamente é bom as pessoas estarem juntos num debate, porquê? Porque aí podemos partilhar experiências, etc, etc. A chave de um grande empresário é a capacidade de pegar nas grandes teorias que fazem sentido e adaptar a sua realidade, adaptar a ciência à minha realidade. O Francisco faz aqui uma questão. Muitas empresas ainda não definiram uma estratégia ESG. Será um tema maioritariamente exclusivo da agenda das grandes empresas ou as PMEs já estão familiarizadas e preparadas por este conceito? Neste momento, Francisco, porque está colocado claramente na caixa de responsabilidade social, ele tende a ser uma agenda principalmente das grandes empresas, não é? Eu acho que o que algumas PMEs estão a começar a perceber é que os consumidores, neste momento, querem mais clientes nesta lógica. Mais uma vez, a minha filha mais nova, porque ela teve que me chatear hoje, a minha filha mais nova, por exemplo, viu um filme no TikTok sobre um coelho, uma cartoon qualquer de um coelho sujeito a testes médicos para batons. E ela disse, pai, eu não quero comprar batons de empresas que testam animais. E ela foi ao site e viu.
e disse: eu quero comprar estes batons. Por acaso, uma PME canadiana. Por isso, eu acho que a vantagem para os PMEs é agarrar isso. Agora, são 3 letras, não é? É ESG, uma é social, e por isso, normalmente, é muito à volta da ecologia neste momento, mas eu concordo com o Francisco, ainda não chegou à maioria dos PMEs. Nada, e a nossa audiência, nós temos aqui ainda algumas questões, mas também tendo em conta que hoje é sexta-feira, nós dávamos aqui por concluído. Não sei, Nadim, se quer dizer mais alguma coisa? Não, para mim, pá, bom fim de semana a todos, pá. E parece que já que abrimos as planadas, agora a chuva decidiu que não dá. Verdade. É verdade. Obrigada, Nadim, aqui pela sua participação e por colaborar aqui com a Câmara de Comércio mais uma vez. E pronto, despeço-me também de todos, desejando-vos um ótimo fim de semana. Obrigada a todos.